Bom dia a todos. Antes de mais, eu queria agradecer o convite para estar aqui presente, cumprimentar todos os intervenientes nesta mesa e saudar-vos a vocês que acordaram cedo para estar aqui a ouvir falar sobre estas patologias e estas novas formas de olhar para doenças autoimunes. O desafio que me foi colocado foi de falar sobre a aterosclerose autoimune. E eu acho que o António Marinho tinha aqui um intuito provocatório, porque falar de aterosclerose é necessariamente falar de autoimunidade, mas eu acho que o que ele queria mesmo era que nós falássemos de alguns aspectos específicos da aterosclerose e dos seus processos imunológicos no contexto do lúpus eritematoso sistémico. E é isso que eu vou tentar fazer. Do ponto de vista global, eu vou tentar apresentar uma visão translacional da imunologia e da aterosclerose e como as duas estão relacionadas e dessa forma começar já a introduzir-vos quase todos os potenciais mecanismos que se podem ligar tanto o processo aterosclerótico como o processo imunológico associado ao lúpus, focar-me em alguns aspectos particulares, nomeadamente a evidência clínica e epidemiológica, que falarei rapidamente porque o Pedro Costa já me facilitou muito a tarefa, falar de alguns fundamentos fisiopatológicos e depois abordar novos biomarcadores e estratificação de risco cardiovascular baseada em biomarcadores e em avaliação imagiológica nos doentes com lúpus. Do ponto de vista da aterosclerose, quando falamos de aterosclerose, falamos necessariamente de sistema imunitário, de resposta imunológica. A aterosclerose inicialmente era vista como um processo relativamente passivo, em que uma lesão, que era essencialmente mecânica ou hemorreológica do endotélio, levava à infiltração faseada e gradual de lípidos na estrutura da parede vascular, e era isso que acontecia. Gradualmente fomos percebendo que há algumas células de charneira, nomeadamente os macrófagos, que são os principais ativadores imunológicos ligados à formação e progressão de estrias lipídicas até à formação de um ateroma, que é a lesão aterosclerótica clinicamente evidente e que tem um risco de eventos que nós devemos ter em consideração. Na realidade, quando falamos de aterosclerose e imunidade, estamos sempre num ciclo de galinha e de ovo, em qual é que é o primeiro. Provavelmente não há nenhuma resposta certa. O que sabemos é que elas estão interligadas e que, em colaboração, em associação, tanto com fatores ambientais como com fatores genéticos, vão levar àquilo que é a doença clinicamente evidente. Falar então de aterosclerose é falar de três pilares fundamentais. Por um lado, a presença de fatores de oxidação, por outro lado, a presença de inflamação e, finalmente, os efeitos que estes dois mecanismos têm no ponto de vista de modulação, amplificação e perpetuação de uma resposta imune. Do ponto de vista inflamatório, como o professor Carlos Vasconcelos já falou, eu não me vou repetir, nós temos aquilo que é a cascata inflamatória aguda, que tem como objetivo a evicção de um estímulo nóxico, e depois temos a inflamação crónica. A inflamação crónica depende essencialmente de mecanismos perpetuadores de inflamação, de lesão celular e, no caso da aterosclerose, disfunção endotelial pela lesão celular. Há mediadores que são comuns e a diferença, a pedra de toque que faz a transição de um processo agudo para um processo crónico é esta amplificação de stress oxidativo que leva à modificação de alvos proteicos celulares, tanto de estruturas orgânicas como de estruturas circulantes, e que vai levar à perpetuação da resposta imunológica e à ativação de um perfil de citocinas cronicamente pró-inflamatório. O lúpus tem mecanismos que são semelhantes e, portanto, estarmos a falar da aterosclerose desta forma é estarmos a falar de lúpus da mesma maneira. A oxidação depende essencialmente daquilo que nós chamamos as espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio habitualmente não são puras, não são o superóxido exclusivamente. Temos outras espécies reativas de oxigênio, nomeadamente aquelas que estão associadas às espécies nitradas e, portanto, ao óxido nítrico. A lesão oxidativa é, na sua gênese, um processo que é benigno, é o mecanismo principal de eliminação de patogénios e, portanto, é essencial que ela esteja a funcionar para termos uma resposta imunológica adequada a um estímulo agudo. A grande complicação surge quando temos um desequilíbrio mantido entre aquilo que são os mecanismos de oxidação e redução, em que a prevalência, tanto de um como do outro, continuada ao longo do tempo, vai levar a lesão celular e a lesão tecidular.
No contexto da aterosclerose, aquilo que é mais importante nós temos em linha de conta é a alteração de alvos lipídicos. Esses alvos lipídicos vão ser importantes tanto na progressão da lesão aterosclerótica vascular, ou seja, a progressão de estria lipídica para a infiltração continuada, para a ativação macrofágica e, eventualmente, para a formação da ateroma. Portanto, o primo move-nos para o recrutamento de células inflamatórias é a presença de LDL oxidadas no interior da placa, e isso vai depender do ambiente inflamatório que se vive na parede do vaso e do ponto de vista sistémico das LDL circulantes. Por outro lado, a disfunção da HDL e a perda de função pode ser um mecanismo importante e cada vez mais é reconhecido como um fator em ter em conta, mais do que a sua quantidade, a sua qualidade e capacidade de funcionar de forma adequada no recrutamento de lípidos oxidados e na remoção de lípidos das estruturas vasculares para o fígado, fazendo a clearance adequada de colesterol. E depois pensarmos na disfunção proteica enzimática e na formação de neoantigénios. Os fenómenos de oxidação e de redução, essencialmente mediados pelo óxido nítrico, são essenciais para modificações pós-translacionais, tanto de alvos proteicos como alvos lipídicos, que alteram estruturas celulares e que fazem com que elas se tornem novos antigénios que vão servir de charneira para a ativação do sistema imunológico, nomeadamente da imunidade inata, através das células dendríticas, e, portanto, estes processos vão ser essenciais para a progressão e manutenção da lesão aterosclerótica e, eventualmente, a sua relevância clínica. E, mais uma vez, são também estas alterações que estão presentes no lúpus a longo prazo e que vão ser os principais motores para a progressão da doença, desde uma fase inicial até uma fase clinicamente evidente e em todos os flares de doença que são identificados na história de vida de um doente. Finalmente, por isto tudo, ou seja, ao culminar todas estas alterações, tem um impacto na resposta imune ou na resposta imunológica. Como já vos disse, do ponto de vista da imunidade inata, os principais players serão as células apresentadoras de antigénios, macrófagos e os neutrófilos, porque vão reconhecer novos antigénios, porque vão estar associados a fenómenos de amplificação de inflamação local ao nível da placa aterosclerótica, porque vão estar associados à produção de proteases e de mieloperoxidase, por exemplo, e que vão estar associados à oxidação de lípidos intraplaca, recrutamento de mais macrófagos, recrutamento de neutrófilos e participação no fenómeno de estabilização de placa e eventualmente de ruptura. E, por outro lado, vamos ter a ativação de respostas imunes adaptativas. Essas são essencialmente celulares, sejam elas mediadas por células T, sejam elas mediadas por células B. O papel de cada um destes intervenientes não é claro. Há alguma evidência para apontar que as células TH1 poderão ter uma resposta pró-aterogénica com efeito citotóxico e que poderá haver respostas IgM mediadas, ou seja, com linfócitos B, a terem eventualmente uma resposta ateroprotetora. No entanto, estas não são verdades absolutas. Nós sabemos que as células TH1 podem ter um papel regulador do metabolismo de células B e, portanto, poderão elas próprias ter uma ação ateroprotetora. E, por outro lado, as células B, através da produção de autoanticorpos dirigido contra elementos do sistema lipídico, nomeadamente as HDL e as apolipoproteínas A1, podem ter um efeito indireto que seja pró-aterogénico por disfunção do metabolismo lipídico e aumento da probabilidade ou da potencialidade dos lípidos provocarem lesão vascular. E, portanto, todos estes três mecanismos, que são também comuns no lúpus, vão associar-se, interagir-se, autoalimentar-se e amplificarem-se uns aos outros de forma a termos a aterosclerose clinicamente evidente e, no fim das contas, termos um lúpus que é clinicamente evidente. Do ponto de vista clínico e epidemiológico, a evidência da associação entre lúpus e doença aterosclerótica, eu penso que o Pedro já falou disto de forma muito explícita, existe. O porquê? Há alguns estudos que mostram que há uma maior prevalência de fatores de riscos clássicos. No entanto, eu vou-vos dar o exemplo daquela que é a minha experiência no coorte de doentes com que eu trabalho. 90%, mais ou menos 90%, 87% dos doentes, se os classificarmos de acordo com os fatores de risco de Framingham clássicos, classificam como muito baixo risco, ou seja, têm uma muito baixa prevalência de fatores de risco tradicionais. Isto pode querer dizer que, das duas, uma, ou eles não são importantes no lúpus, ou nós estamos a olhar para eles de forma errada. E, por exemplo, no que diz respeito ao perfil lipídico, nós cá temos que olhar para coisas diferentes que não só a quantificação de colesterol total, de LDL, de HDL, temos que olhar para a função. Nomeadamente a CLDL ou a função da HDL funcional ou disfuncional.
A corticoterapia crónica pode ser um fator importante, os corticoides podem estar, é um racional fisiopatológico para um aumento ou potenciação do risco cardiovascular. Na realidade, há muitos estudos, nomeadamente aqueles que foram levados a cabo pela Michelle Petri e pela Barbara Hahn, que mostram que nos doentes que estão subtratados, ou seja, que têm doses cumulativas de corticoides menores, o fardo aterosclerótico é maior. E isto pode querer dizer que o facto de estarmos a tratar doentes com doses que são baixas, ou seja, temos uma imunossupressão subótima, faz com que a inflamação esteja à solta e que vamos ter lesão que é invisível aos olhos do clínico, mas que está presente no doente. Depois, este estado inflamatório crónico, com um perfil citocínico e celular que é semelhante ao da aterosclerose, como já falámos, fatores específicos ao lúpus, nomeadamente alguns autoanticorpos dirigidos para elementos da cascata lipídica, nomeadamente anticorpos anti-HDL e anticorpos anti-ApoA1, com disfunção consequente do metabolismo lipídico e a presença de disfunção endotelial precoce que já foi demonstrada no lúpus. Eu chamo-vos a atenção porque há um aspecto interessante que é, quando é descrita a curva bimodal do lúpus, se olharmos para os doentes que estão na segunda metade da curva, que são os doentes que têm doença aterosclerótica mais evidente, esses doentes habitualmente têm uma atividade de doença baixa, ou seja, tiveram um burnout do lúpus clinicamente evidente. O que é interessante é que há alguns estudos que sugerem, apesar de não haver evidência clínica hardcore ou serológica hardcore, que doentes que têm atividade de doença muito acentuada no início da doença e são tratados de forma agressiva, acabam por ter a longo prazo menos danos do que doentes que tinham uma doença mais indolente, com curso essencialmente cutâneo-articular e que foram tratados de uma forma um bocadinho mais conservadora. E, portanto, a clara noção que o tratamento agressivo do lúpus desde o início da doença pode ser o ponto-chave que determina depois a evolução a longo prazo para um processo aterosclerótico mais ou menos acentuado. E, portanto, este conceito de aterosclerose como problema clínico é de longa data. Nós vamos ter que olhar para ele de uma forma diferente e com olhos já abertos para mecanismos celulares, serológicos, citocínicos e pensarmos nele também em termos de abordagem diagnóstica. Eu vou-vos dar o exemplo daquilo que foi o estudo que fizemos. Portanto, nós fomos avaliar 100 mulheres com lúpus, com uma idade média à volta dos 40 anos, que não tinham história nenhuma de doença cardiovascular. Do ponto de vista de estratificação de risco de Framingham, eram todas de muito baixo risco, não tinham excesso de peso, não tinham diabetes, tinham perfil lipídico normal, não eram fumadores e, portanto, se fôssemos apostar, diríamos que elas não iam ter doença aterosclerótica. E fomos compará-las com controlos saudáveis, 420 mulheres, também mais ou menos com a mesma idade, que não tinham lúpus e que não tinham sido selecionadas para a presença ou ausência de doença cardiovascular. Nestas 420 mulheres, à volta de 5% delas tinham doença cardiovascular já clinicamente manifesta, seja por angina de peito, seja por claudicação intermitente, ou seja, era um grupo não puro do ponto de vista de doença cardiovascular. Do ponto de vista de estratificação do risco de Framingham, a maior parte delas, apesar de tudo, tinham baixo risco, porque são mulheres e porque são novas. E quando fomos avaliar a presença de placas, nós vimos que, de facto, as doentes com lúpus, apesar de serem muito mais saudáveis, tinham uma prevalência quase do dobro de incidência de placas ateroscleróticas comparativamente com os controlos saudáveis. O mais interessante que nós depois fomos avaliar foi a presença... Ui, não era isto que eu queria fazer. Também não era isto que eu queria fazer. Desculpem lá. O ponto era aqui. Foi aquilo que nós fomos avaliar em termos de comparação da progressão de área de placa e de espessura do complexo íntima média quando comparávamos a idade dos doentes. E aquilo que vemos ali em cima, isto basicamente é a comparação da área da placa total, ou seja, todas as placas que nós fomos avaliar, com a idade dos doentes. E nós vemos que nos doentes com lúpus, se fizermos um programa de regressão logística, a progressão da placa é muito mais rápida. Temos um declive de reta muito maior. O que significa que estas placas, das duas uma, ou se formaram muito mais cedo, ou estão a progredir de forma muito mais rápida do que os controlos saudáveis, independentemente daquilo que são os fatores de risco tradicionais. Por outro lado, se formos comparar aquilo que é a espessura do complexo íntima média e a área total de placa, que é sempre o que está aqui em cima, nós vemos que
A progressão de placa nos doentes com lúpus é independente do espessamento do IMT. Isto significa, pegando aquilo que o Pedro falou, entre a aterosclerose e a arteriosclerose, que no lúpus predomina essencialmente um processo aterosclerótico, que é independente do processo de espessamento arterial e de ativação de íntima média. Ou seja, faz de forma ligeiramente diferente daquilo que nós esperaríamos ver na população geral. Quais é que serão os fundamentos fisiopatológicos para isto? Nós sabemos que o lúpus parte de uma predisposição genética e há alguns estudos, nomeadamente da HLA, que mostram pontos entre alterações associadas ao lúpus e alterações associadas à aterosclerose. Sabemos que há fenómenos ambientais que podem funcionar como triggers que também são avançados na aterosclerose, nomeadamente triggers infecciosos como infecção por clamídia, como infecção por patogénios da flora oral e que podem ser comuns aos dois. A ativação do sistema imunitário, nomeadamente através da ativação macrofágica, a ativação de neutrófilos, como o primeiro passo para a lesão celular e a criação de no momento citocínico que leva a um contexto inflamatório crónico que é amplificado e autoamplificado ao longo do tempo, e depois todas as alterações do ponto de vista da imunidade adaptativa que levam a vias de amplificação aberrantes e que levam finalmente à manutenção, persistência de doença clinicamente evidente e que são comuns tanto ao lúpus como à aterosclerose. Não vos vou amassar com estes bonequinhos aqui de vias celulares, chamar-vos apenas a atenção para aqueles que são comuns ou que são pontos entre o lúpus e a aterosclerose, e aqui vocês veem a resposta citocínica pró-inflamatória, comum a ambos, nomeadamente com a interleucina 6 e com o TNF, mas também com o perfil de assinatura de interferão que é característico às duas patologias, tanto a aterosclerose como o lúpus. Falarmos um bocadinho da ativação de células B, nomeadamente no papel que elas têm em termos de autorregulação de função T citotóxica e em termos de função de regulação de resposta citocínica ao nível periférico, e falarmos depois de elementos que estão mais associados à imunidade inata, nomeadamente os macrófagos, os neutrófilos, e com este déficit de clearance apoptótico precisamente por estes mecanismos aberrantes de inflamação e oxidação crónicos. Resumindo, quando falamos em lúpus, nós falamos essencialmente num contexto de inflamação como perpetuação de defeitos apoptóticos, como ativadores de imunidade inata e como produção de autoanticorpos que podem ser essencialmente patológicos e perpetuadores, amplificadores da resposta aterosclerótica. Falamos da presença de oxidação que está essencialmente ligada à ativação celular, nomeadamente de macrófagos e neutrófilos. Falamos de uma resposta imune que é sobreponível tanto à aterosclerose como ao lúpus, e falamos nos mecanismos de lesão endotelial que estão associados não só a fenómenos de vasculite, como nós a entendemos classicamente, ou seja, como inflamação vascular mediada tanto por células como por anticorpos, mas também de lesão endotelial no contexto da formação de estrias lipídicas, no contexto de maior adesividade leucocitária e no contexto, finalmente, daquilo que é o processo aterosclerótico. Quando nós falamos, então, de lúpus, quando falamos de aterosclerose, é importante falarmos daquilo que são os biomarcadores, não só pela sua importância em termos de compreensão fisiopatológica, mas do ponto de vista de diagnóstico, rastreio, estratificação e otimização da prestação de cuidados a estes doentes. Quero-vos chamar a atenção para alguns, que são particularmente importantes. Neste momento, a HDL disfuncional é um new kid on the block que potencialmente será muito importante, ou seja, doentes que têm níveis de HDL que são normais ou até elevados e que estão associados que não têm função biológica e, portanto, não servem para nada. A presença de anticorpos antiestruturas do perfil lipídico habitual, a presença de citocinas inflamatórias e a presença de todos estes biomarcadores leva à pergunta se nós temos formas de avaliar o risco cardiovascular especificamente no lúpus. Nós vamos tentar investigar isso mesmo partindo de um pressuposto de investigação translacional entre aquilo que são os dados de ecografia vascular e aquilo que são os dados de laboratório. E, de facto, se formos olhar para placas que são mais ricas em lípidos e, portanto, com maior risco de ruptura, por oposição a placas muito calcificadas, estáveis e com menor risco de ruptura, nós vemos que, essencialmente,
há algumas coisas que podem estar associadas, nomeadamente os níveis séricos de IgM, ou seja, doentes com IgMs elevadas têm placas que são essencialmente calcificadas e, portanto, mais estáveis e com menor risco de ruptura. Vimos que os doentes que, por exemplo, têm anticorpos anti-HDL têm placas que são mais lipídicas e, portanto, provavelmente há aqui um compromisso da função da HDL com o aumento do conteúdo lipídico na placa por disfunção do transporte reverso de colesterol e, finalmente, a presença de anticorpos de diminuição da ApoA1 sérica circulante nos doentes que têm também anticorpos anti-HDL com menor ou perda de fenómenos de atroproteção. Isto foi ecoado, mais uma vez, com um estudo feito pelo grupo da Bevra Hahn, que foi avaliar se tínhamos forma de pegar nestes biomarcadores e avaliar ou predizer os eventos cardiovasculares e, de facto, apesar de haver este perfil de risco poder ser importante e poder ser útil, na realidade, nenhum deles tinha de forma eficaz, nenhum deles conseguia predizer o risco de eventos cardiovasculares e, portanto, nenhum destes biomarcadores pode ser considerado fator de risco. E, portanto, quando falamos de screening imunológico e de avaliação de risco cardiovascular, nós temos que considerá-los, obviamente, e alguns deles poderão passar a fazer parte da nossa prática clínica, mas se quisermos mesmo saber o faro aterosclerótico real dos doentes, teremos que fazer uma avaliação imagiológica. E, portanto, os meus comentários finais são que a oxidação, a inflamação e a resposta imunitária são fenómenos comuns entre o lúpus e a aterosclerose. Há um conceito de ponto crítico quando são superados os mecanismos compensadores e homeostáticos e que vamos passar a ter doença clinicamente evidente, tanto na perspectiva do lúpus como na perspectiva da aterosclerose e, obviamente, na interseção dos dois. Que o lúpus é o paradigma de doença com aterosclerose acelerada em doentes que não têm fatores de risco tradicionais clássicos, que há uma interdependência entre os fatores tradicionais e os novos biomarcadores de risco cardiovascular, que não temos ainda perfis de risco serológico adequados para estratificar doentes e que, portanto, que a nossa abordagem enquanto clínicos terá, eventualmente, que passar pela utilização de métodos de imagem quando avaliamos o risco cardiovascular dos nossos doentes com lúpus. E termino agradecendo a todas as pessoas com quem trabalho e que sem elas nenhum daquilo que faço seria possível. E pronto, vou por terminada a minha apresentação.